Olá gente, estamos de volta aqui para fazer nossa segunda aulinha do VBNet. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre log de erro e log de evento. Vindo aqui para o Visual Studio 2010, né? Eu fiz um formuláriozinho simples aqui, programinha de calculadora, bem bobinho, 3 campos, tá? Uns red buttons aqui e 2 botõezinhos. Vou mostrar o código aqui para vocês. Lembrando que essa aula é para o povo que já conhece um pouco de programação, tá? É só umas dicas mais específicas. No caso hoje vai ser o log, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 4 métodos no formulário mesmo, que seria a regra de negócio, tá? Que é o comando, o botão zerar, o form principal load, o botão calcular, né? Quando você clica nele, o form closing, quando você clica no X para fechar. E temos aqui 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso, são 6 funções auxiliares, tá? Que é o nosso log erro, que é o que a gente vai falar hoje. E alguns métodos aqui que a gente usa no log erro, como obter nome de máquina, nome de usuário, caminho dos meus documentos, versão, tarará. Você deve estar se perguntando por que tanto método, tanto função para uma telinha tão simples dessa. Bom gente, é sempre recomendado a gente deixar umas funções quanto menor possível, tá? Uma função muito grande, provavelmente você pode quebrá-la e deixar ela mais bem estruturada ou mais simples. Então, em relação aos nomes das funções, eu particularmente gosto de colocar tudo em português, tá? Tanto o nome das funções como as variáveis. Então é bom você sempre seguir um padrão. Você vai colocar em inglês, deixa tudo em inglês. Colocar em português, deixa tudo em português. Inclusive, olha aqui, o equivalente ao get machine name, seria o obter nome da máquina. Aí você pergunta, poxa, mas é só um comando, por que você já não usa lá direto de onde você está chamando? Eu gosto, acho muito bacana de padronizar o nome dos meus métodos. Na verdade a gente está encapsulando, né, o método. Por quê? Porque muito provavelmente a gente não vai programar para .NET para o resto da vida, ou vai ter versões novas que acabam mudando aqui esses comandos, tá? Você colocando, encapsulando o nome da função, você pode implementar ela para outras linguagens, para outros sistemas operacionais, e você vai fazendo um padrãozinho seu, né, durante a sua vida profissional, aí, durante a sua vida de programação. Na aula anterior a gente frisou aqui o uso do try-catch, tá? Se você observar, você vai ver que todas as funções sempre tem o try-catch, e quando tem algum objeto que aloca alguma coisa, tem o finally para a gente poder zerar o objeto. Tá? Então o que acontece? Aqui no catch, em vez de a gente jogar no message box para o usuário e aparecer lá erro em qualquer coisa, a gente loga em arquivo. Você pode ver, ó, que todos os catch eu tenho a minha função logar erro, e aí uma mensagem, erro em aonde está dando erro, é o form principal, método zerar clique e a descrição do erro. Não adianta nada você logar o erro e ainda falar qual é o erro. Então, se você olhar, em todas as funções tem. O que muda é apenas aonde está dando erro que você tem que mostrar. Então vamos lá, form load. O que eu faço? Eu vou alimentar minha variável caminho do log, aonde eu vou jogar esse log. No caso aqui eu vou jogar nos meus documentos. Por quê? Porque eu garanto assim que a aplicação roda legal no Windows mais novo, no Windows Vista e no Windows 7, porque ele tem restrições de diretório para usuários. Se você não pode administrador, você não pode jogar, por exemplo, no raiz, no diretório temporário, no arquivo de programa. Então eu sei aqui, quando eu jogo lá nos meus documentos, eu tenho certeza que o usuário logado ele vai poder criar uma pastinha e criar um arquivo na conta dele mesmo, tá? Então aqui eu alimento aonde eu vou jogar o log. Essa variável eu uso dentro da função logaerro para a gente entrar. Se você já não sabe, fique sabendo, F12, ou se você clicar no botão direito ir para a definição, né, F12. E o que eu faço? Eu crio aqui um objeto StringWriter, que é do nativo do .NET para
criar arquivo. Verifico se essa flagzinha aqui é true, que é o boolean loga erro. Se tiver false, ele não vai logar nada, vai sair, tá? Se você perceber aqui por cima, eu coloquei ele como true, ó. Se eu quiser criar uma versão que não gera log nenhum, é só setar para false, tá? Mas no caso aqui a gente vai colocar aqui true. Voltando lá na função loga erro. Então, primeira coisa, eu verifico se eu vou logar ou não. Segundo, eu crio o meu arquivo. Qual é o meu arquivo? Lá nos meus documentos. E nome do arquivinho. Eu coloco ano, mês e dia, o nome da máquina, o nome do usuário logado, .txt. Depois a gente vai ver aqui como vai ficar esse arquivo de fato, tá? True é o append, ou seja, se já tiver o arquivo ele vai adicionar, tem que ser true. Se colocar o false, cada vez que você logar ele vai zerar o arquivo. E qual é a codificação aqui? É o TF8 para eu poder colocar acento em chinês, coreano e whatever. Aí aqui eu tendo o arquivo aberto, eu vou jogar de novo com a hora, tá? A data está no nome do arquivo e a hora está internamente, mais o texto que foi o que eu passei como parâmetro. Belezinha? Se a gente tiver aqui no debugando, se a gente tiver no IDE do Visual Studio, vai aparecer aqui do saída, tá um pouquinho mais para baixo, vocês não estão vendo, aqui embaixo o que eu loguei, tá? E aí eu fecho o arquivo, dou um dispose nele, que eu dou desalocar todos os recursos que ele estava usando, e no finally eu zero ele, tá? Se der algum erro aqui na minha função de logar erro, eu seto minha flag para false para ele não tentar de novo. Já deu erro, ele não vai conseguir provavelmente logar de novo, então eu cancelo a parte de log de arquivo CDR. Então é uma função simplesinha, tá? Não tem muito segredo. O legal é como e aonde você vai usar. Onde nós vamos usar? Se a gente seguir o fluxo normal aqui da aplicação, quando a gente executa, a primeira coisa que ele faz é o form load. O que eu faço? Eu logo aqui esse monte de cerquilha e uma mensagem, ó, início da aplicação e a versão da aplicação, tá? Porque isso aqui é bem útil se um usuário estiver usando uma versão anterior do programa, você de cara já mata, você, poxa, você está usando uma versão desatualizada, por isso que está dando erro. E outro cerquilho aqui, isso aqui é para facilitar bem, para você ver onde começou o log, depois a gente vai ver como fica o arquivo, tá? Zerei o carinha aqui, então vamos rodar aqui a aplicação e vamos ver como ficou o log. Bom, como eu disse, o log ele está no diretório dos meus documentos, então eu vou abrir aqui o Windows Explorer, meus documentos, tem um monte de diretório. Eu criei ele, se você olhar aqui, como a pastinha, ó, calc log. Então voltando lá, calc log. Temos lá log, ano, mês e dia. Por que ano, mês e dia? Porque é melhor na hora de você ordenar. Quando você ordena por nome e se colocar ano, mês e dia, já fica na ordem certinho. Nome da máquina, minha máquina aqui chama Pereira, e meu usuário, se pode. Vamos abrir. Olha lá que ele tem, ó. A data está no arquivo. A hora que foi feito o log e a descrição, tá? Isso aqui é como quando eu estava fazendo, não tinha o cerquilho ainda. Daí aqui embaixo, tá vendo? Às 21h58, que é agora há pouquinho, eu iniciei a aplicação e a versão da aplicação é a 2.0.0.0. Tá? Fechei aqui, voltando para a aplicação, vou sair da aplicação. Sair, se a gente olhar o log de novo, lembrando que eu tenho que fechar e abrir o arquivo porque eu estou no Notepad, saindo da aplicação. Então, ó, eu sei, só com essa aplicaçãozinha simples desse jeito, eu sei que o usuário, o Cebose, ele rodou o aplicativo às 9h58 e fechou o aplicativo às 9h59, quase 10 horas da noite. Legal? Legal.
Agora eu vou mostrar qual que é o verdadeiro sentido desse nosso log. Esse log a gente usa basicamente para colocar em lugares chaves do nosso programa. Por exemplo, aqui na nossa calculadora, o lugar chave dele é o botão calcular. Então vamos colocar lá, quando o usuário clicar, a gente pode colocar aqui, ó, log erro. Não necessariamente é um erro, tá? O nome da função coloca log erro. Você pode colocar log evento, log qualquer coisa. O usuário clicou no calcular. E aqui embaixo a gente pode colocar quais valores que ele colocou. Pode estar dando um erro, você não sabe porque está dando um erro. Você não tem, por exemplo, o Visual Studio instalado lá na máquina do cara e está dando um erro só lá. Então você só coloca um log erro naquela parte que está dando um erro e coloca as variáveis para você ver o que está acontecendo. Log erro, parâmetros utilizados, valor 1 igual a tal, valor 2 igual a tal. E aqui embaixo, log erro, resultado igual a tal. Por que eu coloco o X? Eu tenho mania de colocar esse X aqui para primeiro ver como que vai ficar na mensagem. Vai ficar assim lá no arquivo texto, tá? Aí depois eu substituo aqui as variáveis, tá? Aqui é o txt, opa, faltou aí comercial, txt valor 1 ponto text e comercial txt valor 2 ponto text e isso aqui. Ó, ficou muito grande, pula para outra linha, tá? É sempre legal a gente deixar nossos comandos aqui, ó, visíveis na página, tá? Se você fizer assim, ó, o que acontece? Pode ter algum probleminha, algum errinho lá no final e você se mata para descobrir. Então já vão acostumando aí colocar sempre na mesma linha, tá? Tá muito grande, seja parâmetro de função ou mesmo comando, vamos quebrar aí. E o resultado vai valer quanto? Vai valer o resultado. Ele é um double, se eu não me engano, então a gente vai colocar um toString. Vamos testar como é que fica. Compilar. Sem erro. Executou. Vou colocar aqui qualquer número dividido por qualquer outro número dividido calcular. Beleza. Saí do programa. Vamos ver como fica o nosso querido log. Atenção. Olha lá. Iniciamos aqui, ó. Certo? O usuário clicou no calcular. Parâmetros utilizados, valor 1 tanto, valor 2 tanto. E o resultado é tanto. E aí ele saiu da aplicação. Então o nosso log serve para isso. Basicamente duas coisas. A gente mapear aí o que o usuário está fazendo. Que o usuário, você sabe, eles são foda, eles conseguem fazer os erros mais sinistros, as coisas mais malucas. E também logar algum erro aí, caso tiver algum erro cair nos nossos catches. Bom, gente, é isso aí. A próxima aula aí eu pretendo falar um pouquinho sobre organização aí dos projetos do Visual Studio, tá? A gente vê aqui que nesse exemplinho meu aqui eu coloquei tudo variável, função no mesmo formulário. Aqui, ó, não tem subdiretório na solução. E isso é uma coisa que parece que não, mas para projetos grandes é importantíssimo, tá? Então, próxima aula não percam sobre estruturação de soluções, projetos, diretórios e adjacências. Valeu!